O Samuel, ele de alguma forma ainda aceitou que o Danilo continuasse trabalhando na Moais depois de tudo que aconteceu. Bom, ele aceitou, deixou o Danilo trabalhar lá como parte de um plano para ver se ele conseguia arrancar alguma informação de Danilo, se Danilo sabia se foi o Jax que matou o Abel ou não, enfim. O Danilo não contou nada, ele deixou o Danilo lá trabalhando. Só que acabou vazando na imprensa uma informação de que o Samuel estava mantendo umas peças que a empresa que forneceu essas peças de lingerie, ela mantinha os seus trabalhadores de forma irregular. E o Samuel estava mantendo essas peças na Boaz. Ou seja, o Samuel era conivente, a Boaz era conivente. Quando essa informação vazou, o Samuel logo deduziu que as únicas pessoas que poderiam ter feito isso eram o Danilo e o Ricardo. E o Samuel não pensou duas vezes e demitiu o Ricardo. Na mesma hora ele demitiu o Ricardo e o Danilo. Bom, com isso o Ricardo ficou muito furioso, né? O emprego que ele ganhava muito bem, ele foi demitido. E a quem? A quem ele atribui a culpa? Ao Jax. Porque o Jax mandou o Ricardo denunciar justamente essa situação para a imprensa e, consequentemente, para manchar a imagem de Samuel por pura birra. Ele sabia muito bem que isso ia manchar a imagem da Boaz também. Então, ou seja, o Ricardo tinha avisado ao Jax das consequências dessa atitude. Bom, mas o Jax não quis saber de nada. Agora, por causa disso, o Ricardo acredita que ele foi demitido por causa de Jax, por causa da ideia dele, da birra dele, e ele está muito revoltado. E ele disse que se ele não conseguir o cargo dele de volta, ele vai levar o vídeo no momento exato em que o Jax corta o freio do carro de Abel e, consequentemente, o Abel acaba morrendo por causa disso. Enfim, nesse ponto da história. Eu vou explicar mais isso aí para vocês entenderem. O ponto é que o Jax acaba matando o Ricardo e o Samuel acaba flagrando. Meio que entre aspas, porque o Samuel acaba ligando os pontos e chega à conclusão que foi o Jax que atropelou o Ricardo e o Ricardo morreu por causa disso. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, primeiro vamos ao primeiro tópico. O Ricardo acabou cedendo uma exigência de Jax. Isso porque o Jax estava muito revoltado com o Samuel, mas ele já estava com esse plano muito antes, né? Ele já estava com esse plano de difamar o Samuel, ele já estava planejando isso, só que ele estava querendo uma ideia, né? E aí ele ganhou mais fôlego depois que o Samuel deu um soco na cara dele e depois que Samuel também acabou que disse na cara dele que ele estava manipulando a Filipa e tal, e brigou com ele muito. Infelizmente agora eu não me recordo porque o Samuel fez isso, mas foi por algum motivo que o Samuel foi lá brigar com o Jax. Eu lembrei, foi porque o Jax estava tentando pedir desculpa para Leona, e a Leona foi e contou para o Samuel, né? O Samuel foi lá furioso, dizendo que o Jax estava manipulando a Filipa na frente de Filipa, né? Ele ficou furioso com isso. E aí juntou o soco que ele levou na cara, a ambição de conseguir a presidência da Boaz. Foi aí que ele aproveitou aquela espécie de Mianmar que veio de trabalho irregular, que Samuel se recusou a distribuir, mas Samuel deixou essas peças ainda na empresa. Pois é, o Samuel deixou essas peças na empresa. Samuel era para ter denunciado a empresa
que forneceu essas peças nessas condições, mas o Samuel deixou as peças de lingerie que veio de Mianmar, de trabalho irregular. Ao invés de ele denunciar para a polícia, ele manteve essas peças na empresa. Ele ainda estava vendo o que iria fazer. Bom, e aí o Jacques mandou o Danilo e o Ricardo denunciar o Samuel. Bom, o Ricardo e o Danilo alertou o Jacques que essa atitude iria manchar a imagem da Boaz. Não era só o Samuel que seria prejudicado, não. A Boaz também seria prejudicada. Mas o Jacques não estava nem aí, né? Ele queria destruir a imagem de Samuel. Samuel, como presidente, ficaria com a imagem manchada. Era justamente isso que ele queria. Pois bem, e isso foi o que ele conseguiu. Mas, consequentemente, com isso tudo acontecendo, o Samuel não é bobo. Ele logo ligou os pontos e deduziu que o Ricardo e o Danilo estavam por trás disso tudo a mando de Jacques. Ele chegou à conclusão e logo deduziu que foi isso que aconteceu. Enfim, é aí que ele demite o Ricardo e o Danilo. O contexto todo dessa história é esse. Muito longo, mas enfim, eu consegui trazer para vocês aqui o contexto mais amplo. E aí o Ricardo chantageia o Jacques, aí você já sabe de tudo. E aí o Jacques tenta se livrar do Ricardo atropelando ele. E o que tudo indica é que Ricardo vai acabar morrendo. O Jacques vai achar que ele está livre. Só que ele vai acabar descobrindo que a Patrícia, a irmã de Ricardo, também tem essa gravação de Jacques cortando o freio do carro de Abel. Não era só o Ricardo que tinha essa gravação. O Ricardo tinha se precavido. Ele se preveniu muito bem. E aí agora o Jacques vai ter que lidar com a irmã de Ricardo. Bom, e o Samuel, quando descobre o que aconteceu com o Ricardo, ele logo liga os pontos e deduz que quem fez isso foi o Jacques, né? Porque ele lembrou do que Tânia falou para ele, que o Ricardo tinha um trunfo contra o Jacques. Ele ligou os pontos e deduziu que o Ricardo chantageou o Jacques, e o Jacques, para se livrar de Ricardo, foi lá e atropelou ele. Enfim, né? O Samuel é muito inteligente. Parece que o Samuel tá vendo a novela daqui de fora, né? A impressão que eu tenho é que o Samuel é o telespectador, né? Ele veste uma roupa de mocinho, de bom moço, que eu acho incrível. Tenho que falar, tenho que até aplaudir ele. Eu acho maravilhoso esse papel dele. Mas parece que ele é o público aqui fora, né? Parece que ele tem a visão do telespectador, né? Ele consegue desenhar cada passo de Jacques. Ele consegue desmascarar Jacques em todos os sentidos. Todas as armações de Jacques ele consegue desmascarar, exceto a que ele não consegue ver, né? Que, por exemplo, aqui o Jacques trocou o remédio de Filipa, né? Isso aí ele não é onipresente. Ele não tá em tudo que é lugar, né? Enfim, então não dá para saber. Mas qualquer coisa que acontece ali, que ele acaba sabendo, ele começa a ligar os pontos e chega à conclusão e consegue desmascarar o Jacques facilmente. Acho muito bom isso, mas infelizmente ele não consegue fazer muita coisa, né? Já que ele não tem nenhum tipo de prova que possa mandar o Jacques para cadeia. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.